E aí, pessoal, beleza? Estamos aqui com mais um MDcast. E esse MDcast, ele é um MDcast herói, hein? Ó, chamado de MDcast herói por quê? Porque, basicamente, a gente vai falar de revista em quadrinhos. Eu vou falar bem, né? Tem um convidado aqui, na verdade eu não vou chamar ele de convidado, porque ele vai fazer parte aqui do MDcast, tá? Ele vai se apresentar para vocês. Bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está ouvindo isso, então, enfim, vou cumprimentar de acordo. Eu sou o Igor. Bem, eu não sei muito como me apresentar, Ulisses. Basicamente, você é o Igor. Eu sou o Igor. Acho que é isso que você precisa saber. Basicamente, o Igor é um doido por quadrinhos, é um nerd, e ele vai fazer parte aqui da nossa contenda. Vou chamar de contenda, cara. Contenda é boa. Contenda é boa. E hoje, basicamente, nós vamos gravar sobre histórias em quadrinhos, né? E a gente vai falar hoje sobre a Guerra do Infinito. Guerra do Infinito está sendo lançado o filme, né? Agora. Dia 26, né? Que estreia? Dia 26 estreia ele, né? E está sendo lançado agora, né? Semana que vem, né? Não sei quando vocês vão ouvir esse podcast, mas... Escute antes. É verdade, é dia 26 de abril, né? Que ele vai ser lançado, né? Isso. O lançamento mundial, normalmente, ele quinta-feira. De quinta-feira, né? Quinta-feira. É legal. Então, bacana. Vai ser lançado, então justamente por conta disso, a gente resolveu gravar um podcast, tá? Eu espero que vocês gostem e solta a vinheta aí. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Art. Gostaria de convidar vocês no dia 26 de maio, aqui no Modelo Design, a Expo Evento Draw Party, que vai ser uma exposição em homenagem à Rede Manchete, do meio-dia às 8 horas da noite. E também para que vocês acompanhem a minha jornada através do portal MD Comics, no www.mdcomics.com.br. É isso aí! Voltamos, pessoal. A gente vai falar um pouco aqui da Saga do Infinito, né? A antiga, né? Essa Saga do Infinito, ela foi escrita por Jim Starlin, né? E desenhada por Jorge Pérez. Jorge Pérez é figurinha carimbada aí, né? Dos HQs. Ele é um bom desenhista, né? Na verdade, ele é um ótimo desenhista. Eu gosto muito de Jorge Pérez. Conhece Jorge Pérez, Igor? Não, cara. Aqui eu vou funcionar muito como chama lá aquele cara que não sabe de nada? O chato. Que representa o ouvinte? Não, pô. Ó, você errado aí, ó. Tá vendo? Primeiro pra eu terminar a frase, você vai se fuder agora, porque... eu tô dizendo, eu vou representar aquele cara que não sabe que representa o ouvinte. Ou seja, o teu ouvinte é chato, né? Basicamente. Porque muitos deles sabem muito mais do que a gente, muito mais do que eu. E aí tu fala recebe um texto. Mas aqui eu já digo. Eu já vou avisar agora pra esse ouvinte que é o seguinte, cara. Você vai ouvir um pouco de possíveis spoilers aí, tá? Então... cara, se bem que eu acho que, como é a dos anos 90, e a HQ alguma coisa mudou, né? Pra essa HQ nova e tal. Eu comecei a ler a HQ nova, né? Pra ver uma questão de comparação. E, cara, esquece. Tipo assim, realmente, se tiver alguma coisa, cara, vai ser só os ícones, como as gemas, óbvio, a manopla e o Thanos. Porque o resto, cara, sem dúvida nenhuma, assim, cara, é realmente só uma inspiração, assim, muito por cima, porque não tem como transformar aquele quadrinho dos anos 90 num filme atual, sabe? É muito complicado, cara, porque senão ia ficar... É galhofa, né, velho? É galhofa demais, cara. Galhofa. É muito galhofa, né, cara? Galhofa. A forma que o conflito se resolve, alguns conflitos, né? Até mesmo as falas dos personagens, elas são muito aquele poder do escritor, sabe? Uma coisa meio sem sentido, tipo, tá acontecendo porque tá no roteiro.
Sim. Então, a Nova não, a Nova se preocupa muito mais em, óbvio que assim, a Nova é muito mais realista, mas vamos partir do pressuposto que é uma história em quadrinho, mas o que eu quero dizer é que a Nova, ele tem ele tenta trazer umas coisas mais coerentes, não é galhofa. Porque não funciona, hoje em dia... Não funciona mais, né? O pensamento dos leitores, ele é muito mais complexo e crítico. Não adianta você pegar e colocar um super-herói lá, por exemplo, e falar, ele é assim porque ele é assim, tipo, como é com os X-Men, entendeu? Isso, ele é assim porque ele é assim. Se não tiver uma história, um plano de fundo pra esse personagem, esquece. Isso, tipo assim, não tem mais aquela origem Scooby-Doo, sabe a origem Scooby-Doo? Que o cara tá digitando na máquina de escrever, atingido por um raio, e vira o monstro que ele tava na historinha, entendeu? Tipo assim. Não dá. Se não tiver uma coerência, tanto em como ele consegue o poder e a história, e mais importante que isso é a própria história dele, a história pessoal dele. Sim, sim. Se não tiver isso hoje em dia, o autor vai ouvir merda. Simples assim. Agora, ou pior ainda, né? O pessoal não vai nem começar a ler, né? Exatamente. O quadrinho termina antes de começar. É isso mesmo. Então vamos à história. Quer puxar, Igor? Pode puxar. Puxar? Bem, então vamos lá. Na dos anos 90, né? O primeiro volume foi o Em Busca de Poder. Isso. Né, que é o prelúdio do Desafio Infinito, né? Lá dos anos 90. Ele começa ali mostrando o Thanos, que ele é apaixonado pela morte. Mas você vê, né? Já começa aí, cara. O cara faz uma desgraceira. É mulher, né, cara? É mulher, né, velho? Conta de uma porra de uma mulher, mano. É mulher, né, cara? É lei do universo. Flor pra ela, filha da né? Tipo, porra, não, eu vou matar metade do universo por você. Meu Deus, que terror então, assim, que é isso, cara. E ela pede isso pra ele, Igor, é isso? Na verdade, ele foi derrotado, né, em outras vezes, né, ele foi... Acho que foi até o Thor que derrotou ele. Eu nunca li essa história especificamente, né? Mas como eu leio bastante, e eu gosto muito das histórias do Thor, então em alguns momentos em que ele aparecia, essa batalha sempre era citada, né? Te derrotei lá, não sei o que lá, né? Sabe? Sempre tinha alguma frase que levava a esse momento. Eu, sinceramente, nunca li, né? Até depois posso dar uma caçada pra ler. Basicamente, o Thanos, quando ele luta com os Vingadores, ou algum membro dos Vingadores, ele sempre se boicota, cara. Ele se boicota porque ele realmente é poderoso. Então essa derrota pro Thor foi porque ele quis. Provavelmente. É sempre assim, sabe? Ele se boicota pra perder. Eu realmente não consigo entender isso, né? Porque antes tanto que o Thor chama ele chamava, né? Nas histórias mais antigas, de Titã Louco, né? Isso. O Titã Louco, né? Então, tanto que tem uma história que eles estão até trabalhando juntos, né? E aí é da hora que o Thor tá chamando, não sei o que lá, Titã Louco, Titã Louco, Titã Louco. Aí ele só vira pro Thor assim, se você me chamar de Titã Louco mais uma vez, eu parto você ao meio. Aí o Thor para de chamar ele de Titã Louco. Eu acho que ele tem ele põe um pouco de respeito. Imaginando o Thor... O Thanos ficou puto com o Thor. Imagina ele com o Rafa. Tá doido em 2 tempos. 2 segundos, pá. Eita, vamos voltar. E aí... mas basicamente ele depois de ser derrotado, ele é morto, né? Ele é derrotado e morto, né? Que a morte traz ele de volta e traz ele mais forte, né? Então ele realmente está mais poderoso. Então é por isso que eu acredito que ele, talvez nessa batalha, ele não tenha se boicotado, né? Porque até ele mesmo lá nas conversas que tem com a morte, que ele tá voltando, ele fala lá que ele se sente, né, agradecido e tudo mais em questão de dívida com ela, porque ela trouxe ele de volta e mais poderoso para não ser derrotado novamente. Vou reiterar, como eu não vi a história, eu não sei dizer se realmente ele se boicotou. Se você quiser ouvir o restante desse podcast, acesse www.mdcomics.com.br e por lá você pode baixar a versão completa.